Bom, eu sou o professor Ronaldo, de língua portuguesa, do curso Miguel Couto, e nós estamos aqui para resolver o TD número 6. Vamos observar nas 5 primeiras questões, que estão mais ou menos na feição da UERJ, do exame de qualificação, e que vocês vão perceber o tempo inteiro, é isso que eu quero passar para vocês, que a prova da UERJ tem uma estruturação muito original, ou seja, não há questões para valer de interpretação de texto. O que nós temos, na verdade, são questões de compreensão do enunciado, quer dizer, em obediência aos comandos da questão. Vocês vão sempre perceber que haverá 2 parágrafos, 99% das questões da UERJ tem 2 parágrafos. O primeiro parágrafo não é um parágrafo que vai exigir de vocês, candidatos, alunos, né, uma interpretação. Não, a banca já está interpretando. Ela interpreta o primeiro parágrafo, assim, por essa natureza, ele é explicativo, e o segundo parágrafo é o comando da questão. Normalmente, eles têm a tendência de fazer a repetição de um elemento que eles puseram no primeiro parágrafo. Então, eles explicam, né? E aí, no segundo parágrafo, que é o parágrafo de desfecho, nós temos, naturalmente, que atentar para o comando da questão. Então, normalmente é assim que se estrutura a prova do exame de qualificação de língua portuguesa da UERJ. Agora, quando a questão é técnica, porque às vezes acontece eles cobrarem um conteúdo mais concreto, aí eu já não falo mais de interpretação de texto, ou melhor, de questão de leitura, né? Eu estou falando agora de uma questão técnica, de conteúdo propriamente dito. Quando há uma questão técnica, por exemplo, eles vão cobrar uma função da linguagem, que é uma coisa mais rara, mais vez ou outra pode aparecer. Quando eles vão cobrar uma questão dos métodos de raciocínio, que nos últimos anos teve uma recorrência nos 2 exames de qualificação da UERJ, e fazendo naturalmente uma contraposição. Quer dizer, se no primeiro exame de qualificação eles fazem uma cobrança de um método de raciocínio, no segundo exame de qualificação eles trocam esse método, esse conteúdo, mas na oposição, na contrapartida. E aí, neste primeiro parágrafo, que quando eles fazem a interpretação para o candidato, então não há que fazer nenhum esforço intelectual. Na questão técnica, no primeiro parágrafo, eles já explicam ao candidato isso, ou seja, eles fazem a própria metalinguagem para fazer uma relembrança para o candidato. E é o que nós vamos perceber, por exemplo, nas 5 primeiras questões. Vocês já leram o texto, né, em que há uma comparação, uma associação entre os morcegos e os homens. E na primeira questão, eu vou fazer questão de reiterar sempre isso com vocês. Vocês vão perceber exatamente como no primeiro parágrafo a banca vai fazer a explicação. A banca diz assim, então logo no primeiro parágrafo o autor faz uma referência aos homens, ilustrando um traço comum. Reparem como está esse enunciado no primeiro parágrafo, quer dizer, a banca, eu reforçando, eu reiterando, explicando para o candidato. Logo no primeiro parágrafo, o autor faz uma referência aos homens, ilustrando um traço comum. 2 pontos. A interdependência entre o pessoal, o eu lírico, e o coletivo. Então a banca já explicou. Quer dizer, havendo aí naturalmente uma interdependência entre o eu lírico, naturalmente, o pessoal, que é o narrador aqui, naturalmente, e o coletivo. Então a gente já percebe aí 2 polos. Estamos vendo aí quase que uma antítese. Não chega a ser uma antítese, mas são 2 polos aqui da narrativa. Quer dizer, o narrador caracterizando, né, confirmando a questão do individual, e o coletivo, quando se refere aos homens em geral, o próprio texto. Aí vem o comando, quer dizer, entendido isso, vem o comando da questão que diz assim, conforme se vê ao longo do texto o que se aplica ao espaço da família. Aí o espaço da família tem uma relação muito íntima com a questão do individual, a que se referiu na explicação o examinador no primeiro parágrafo. E ele está cobrando aqui um outro espaço. Então, evidentemente, esse outro espaço é um espaço mais amplo, mais genérico e tem relação com os homens. Entendido isso, reparem que as alternativas das relações sociais, da descrição da casa, desencantado da infância, idealizado do passado e artístico da obra, fica inequívoca a alternativa A das relações sociais, porque são essas relações sociais referidas aqui nas alternativas que tem naturalmente a relação com os homens, com o genérico a que se referiu aqui o examinador da questão.
Agora a questão 2, também um outro temperamento, né, da prova da UERJ, que de vez em quando eles já começam a questão com um fragmento textual, um fragmento do texto. E aí, aquela outra coisa que eu sempre digo, tem que ficar no foco deste fragmento, desse excerto. O fragmento está lá, mas onde se escondem os homens, que contudo vão a vida inteira no escuro, chocando-se contra as paredes brancas do amor, e essa belíssima metáfora, né, chocando-se contra as paredes brancas do amor. Aí vem o enunciado. Reparem, mais uma vez, eu sempre reforçando como o primeiro parágrafo é explicativo. Vocês não vão ter que interpretar nada no dia 8 de junho. Neste trecho, a analogia entre o homem e morcego se instala mediante a indicação da escureza comum a todos. A escureza comum aos morcegos e a escureza comum a certos homens, ou a grande maioria dos homens. Aí ele vai fazer a explicação aqui. No homem, o escuro é de perspectiva espiritual e afetiva, pois simboliza o egoísmo na impossibilidade de amar. O branco anteparo do amor constitui, tomando o texto como um todo, uma antítese ao voo de quem é cego. Ora, evidentemente, de quem é cego, aí diz as opções: a vida propriamente dita, a consideração do outro, a natureza material do homem, a realidade biológica dos animais ou a vida atribulada de todos os homens. Reparem, né, quando o texto faz esse fragmento chocando-se contra as paredes brancas do amor, está aí naturalmente apresentando ostensivamente a questão do egoísmo. Tanto é que o próprio enunciado citou o egoísmo humano. Então, evidentemente, a resposta é a letra B, a consideração do outro. Quer dizer, ficar cego à consideração do outro, do próximo, quando a realidade do homem deveria ser bastante afetiva. A questão número 3 eu acho bastante interessante e muito oportuna. O fragmento que homem jogará a primeira pedra é uma alusão bíblica que antecipa o tom do terceiro parágrafo, isto é, o homem não pode condenar um animal que faz o mesmo que ele. Então vejam que a banca acabou fazendo aqui também uma metalinguagem. Falou da alusão bíblica, que é uma referência. E aí cobra tranquilamente no parágrafo de comando, porque já está tudo muito bem explicado, esse tipo de recurso estético é o da... Aí vem lá, indução é um método de raciocínio, dialética, intertextualidade, dedução ou inferência. O candidato mais ou menos preparado, ele já percebe que indução, dialética, dedução e inferência são elementos constitutivos dos métodos de raciocínio. Claro que ele, por eliminação, vai chegar à resposta que é a intertextualidade. Mas é importante chamar a atenção para o seguinte: alusão é referência. E toda referência tem um nome técnico, é uma intertextualidade. Quer dizer, quando dois textos, quando duas ideias textuais, quando dois fragmentos, quando duas questões acabam se interrelacionando. Às vezes o aluno em sala de aula pergunta: o que é intertextualidade? Eu digo simples. Vamos fazer a coisa bem objetiva. Quando houver uma alusão, uma referência, seja a um mito grego, a uma obra, a um autor, a qualquer questão, quando há uma referência, nós temos uma alusão. E o nome técnico que se dá a isso é intertextualidade. Para que mais esforço cognitivo ou intelectual? Simplesmente isso. Portanto, a resposta aqui é intertextualidade, porque é uma alusão. Quer dizer, no próprio enunciado, a banca entregou a questão de bandeja para o candidato que sabia o que era intertextualidade. A questão número 4 aqui, outra questão de remetência, mas para duas remetências, porque ela começa assim: o quarto parágrafo responde à indagação feita no primeiro parágrafo. E entre parênteses foi citada a indagação sobre onde os homens se escondem. Esconder-se, portanto, é. Então reparem que é uma questão simples, bem objetiva. Quer saber a banca aqui exatamente o que é o esconder-se no texto, como é que foi definido o ato de se esconder no texto. E é claro que nas alternativas aparecem aqui alguns elementos do texto. Na letra A, guardar-se usurariamente. Ora, a palavrinha usurariamente que vem de usura, de avarento. Guardar-se usurariamente para um amor que será distribuído no futuro, isso até é contraditório, né? Quer dizer, vai guardar alguma coisa para ser distribuída no futuro, naturalmente isso aí não é ser usura nem avarento, seja até por uma questão afetiva, emocional. Então a letra A é um absurdo. Na letra B, preservar as moedas douradas para deixá-las de herança aos filhos, isso não demonstra tanta usura assim. Pode ser uma parcial usura, mas não é. Então isso o texto não disse em nenhum momento.
Na letra C, reter algo sob o travesseiro que representa a imagem de indiferença e posse. Foi exatamente isso que aconteceu no texto. Então a resposta aqui é a letra C. A letra D, reiterar, reforçar o motivo da obscuridade que aproxima o morcego do homem, tem nada a ver, isso é um disparate textual. E na letra E, solidarizar-se somente com a própria família. Não, não é isso, a questão aqui tinha a ver com o texto mesmo, elementos do texto, então a letra C é a resposta correta. E agora na questão 5, vai ser uma questão muito interessante em que um elemento do enunciado, do próprio comando, vai levar o candidato, vai levar vocês a perceberem qual é a relação que tem este comando, com uma palavra ou com uma expressão logo na sequência. Então vejam que diz assim, num dos momentos do texto, aí a Banca está explicando, o autor ironiza os que no discurso se referem ao outro como irmão, porém na prática se alimentam dele. Exatamente isso está acontecendo no terceiro parágrafo do texto. Que o homem jogará a primeira pedra nesse mamífero que, como ele, se nutre do sangue dos outros bichos. Meu irmão, e comunitário, exige suor do semelhante mesmo na escuridão. Quer dizer, fazendo a mesma coisa que o morcego, quase que vampirizando, né? Explorando o semelhante, o outro ser. E aí vem o comando. Essa ironia se prolonga. Olha o detalhe do verbo prolongar-se. Quer dizer, ele quer saber, o examinador aqui, em que momento essa ironia se prolonga. Quando ele fala, o narrador aqui, citando um outro personagem, fala meu irmão, naturalmente, chamando o outro de irmão e fazendo igual ou pior que os morcegos. Muito bem, explorando-os. Aí a Banca pergunta, essa ironia se prolonga. Aí vejam só como fica inteligível verificar as alternativas, como elas ficam inteligíveis. Na ótica dos gananciosos, no uso do adjetivo comunitário, na semelhança entre ressentimento e amor, na fala do narrador ou na referência ao suor do semelhante. Evidentemente, eu vou reler o fragmento aqui. Ele se nutre do sangue dos outros bichos, meu irmão, e comunitário. Então, quando a Banca pediu essa ironia se prolonga, só pode ser no uso do adjetivo comunitário. Porque, meu irmão, a coisa comum, né? Então, quer dizer, a questão social, a preocupação com os semelhantes, com todos os seres. Então, a ironia se prolongou, foi no adjetivo comunitário. A questão número 6 é uma questão aqui em que nós temos linguagem verbal, não verbal, uma questão que eu chamo de pictórica, uma questão que a imagem concorre para ela, né? Para o efeito, para a relação de sentido. E a questão diz, dos recursos linguísticos presentes nos quadrinhos, o que contribui de modo mais decisivo para o efeito de humor é... Vocês já perceberam, porque vocês já viram esses quadrinhos aqui, essas tiras, e vocês viram aqui que nos quadrinhos nós temos a palavra costas aqui, pelas costas, uma expressão adverbial pelas costas, que foi quem provocou o sentido de humor, quem provocou o humor, o efeito de humor. Então, a letra A diz... Pergunta que está subentendido no primeiro quadrinho, não tem nada a ver. Primeira fala do primeiro quadrinho também não. Falta de sentido do diálogo entre candidato e cabo eleitoral, nunca isto aqui. Utilização de fulano, beltrano, cicrano, como nomes próprios, cuidado com cicrano, é a forma correta e não ciclano, como hoje se ouve na linguagem popular. E na letra E, ambivalência que ocorre no uso da expressão pelas costas. Essa é a resposta. O que pode ter dificultado um pouquinho essa questão é que muitos de vocês, a maioria não sabe o que significa a palavra ambivalência. Ambi, dois, valência, valor, dois valores. Ambivalência é a mesma coisa que ambiguidade. Então foi exatamente a expressão pelas costas que trouxe esses dois sentidos aí, o que trouxe naturalmente a questão do humor na questão. Portanto, a letra E, ambivalência da expressão pelas costas. Bom, agora vocês vão ver a questão número 7, que é sobre as funções da linguagem. Uma questão que é relativamente simples. O enunciado diz, o recurso às funções da linguagem é praticamente uma inerência, quer dizer, uma particularidade, é uma permanência, uma coisa intrínseca própria em construções textuais. No primeiro parágrafo do texto, vem a questão da remetência, vocês vão ter que voltar ao primeiro parágrafo do texto. A expressão que irá enunciar a função metalinguística é... Então, reparem que a Banca aqui está cobrando a função metalinguística. Eu, quando trabalho com as funções da linguagem,
explicando uma por uma, né? Eu não fico perdendo tempo, eu sempre digo para vocês, alunos, nec plus ultra, nem mais além, é aquilo ali, acabou. Por exemplo, função metalinguística é a função da explicação. Sempre que se explica alguma coisa, que se explica um fragmento, que se explica um objeto, sempre em que há uma definição, uma conceituação, nós temos ali a metalinguagem. O que faz o professor em sala de aula, se não fazer a metalinguagem o tempo inteiro? Então, nós vamos ter que voltar aqui ao primeiro parágrafo, que diz num determinado momento assim, para a prática, tome-se hipotrélico, querendo dizer antipodático, sem graçante e imprisido, ou talvez, vice-dito, indivíduo pedante, importuno, falto de respeito. Vejam que é bastante interessante, porque quando ele usa o antipodático, sem graçante ou impresido, nós não sabemos que isso é muita erudição, não é verdade? É um vocabulário extremamente requintado e, às vezes, quer dizer, por vezes, até regionalista. Mas quando ele faz, ou talvez vice-dito, indivíduo pedante, importuno ou falta de respeito, ele está explicando respectivamente o significado de cada uma dessas palavras que seriam ininteligíveis para nós. Muito bem, mas o comando da questão diz a expressão que irá enunciar, quer dizer, a expressão que vai apresentar a função metalinguística. É exatamente a expressão vice-dito. Vice-dito, dois pontos, aí vem toda a explicação. Então, essa expressão vice-dito é ela que está naturalmente enunciando a metalinguagem. Não, ele não pediu a metalinguagem, ele pediu a expressão que iria enunciar ou anunciar a metalinguagem. Letra A é a resposta. A questão 8 é uma questão sobre a realidade semântica dos conectores dos conectivos. No texto aparecem as correlações ou. Ora, todo mundo sabe, isso aí acabou virando até uma marca muito interessante, ou, ora, seja, nem, sempre marcando as ideias em alternância alternativas. Já aconteceu até na UERJ de se cobrar a ideia alternativa e alternância, né? Não fiquem pensando vocês que a UERJ cria um mito de dificuldade. Eu, como disse, vocês já perceberam, depois vocês vão reler todo esse material, só para vocês corroborarem, confirmarem, que é sempre o primeiro parágrafo explicando. E aqui numa questão muito técnica, a banca só pediu os termos destacados no fragmento acima expressam o sentido de. Ora, então eles destacaram ou. Essa correlação fechada, ou que eu chamo também de formas presas, quer dizer, uma está presa a outro conector ou está presa a outro conector. Evidentemente, a alternância. As alternativas que falam de alternância aqui são A e D. A letra A fala em alternância e comparação, a letra D é alternância e inclusão. Bom, agora basta ver o sentido aqui para eu saber se há uma comparação ou se há uma inclusão. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Acabou, né? Vocês já perceberam que é a ideia de inclusão. Então, resposta correta, a letra D de dado, alternância e inclusão, porque isso aqui foi geral, genérico. Bom, agora nós vamos ver as duas últimas questões deste TD número 6, que são questões discursivas. E as duas estão ligadas diretamente a um soneto do poeta barroquista Gregório de Matos. A primeira questão diz assim, identifica a função da linguagem predominante no texto. Ora, reparem a palavra predominante. Às vezes os alunos me perguntam, Ronaldo, pode uma função da linguagem predominar? Claro que pode. E podem ocorrer, claro, em função dessa predominância, podem concorrer num texto várias funções da linguagem. Reparem como começa o soneto. Diz aqui o eu lírico, um soneto começo em vosso gabo. Quer dizer, ele já usou aqui começo, que é função emotiva, a primeira pessoa do singular. Já por si mesmo o poema é uma função poética, já temos duas. E vamos ver se existem outras construções aqui de funções da linguagem. Quando ele vai mais à frente, contemos esta regra por primeira, já lá vão duas e esta é a terceira, já este quartetinho está no cabo, vocês estão percebendo claramente que ele está falando sobre o ato poético, sobre o ato de construir, de engendrar o soneto à poesia. Isso se chama metapoética, uma explicação de um poema, a explicação de um feito literário, estético, estilístico, nós chamamos de metapoética, que é a mesma coisa que metalinguagem. Então o texto todo é assim, a função predominante, por esta razão, é a função metalinguística, é a metalinguagem. Já na questão 2, o enunciado diz, o barroco se caracteriza pelas oposições.
explica a oposição básica, a oposição bem simples, que confere ao texto feição satírica, debochada, né? Sarcástica, por vezes, tendo em vista o primeiro e os dois últimos versos. Quer dizer, explicar essa oposição, né, entre o primeiro e os dois últimos versos. O primeiro verso diz: um soneto começa em vosso gabo. Quer dizer, para elogiar a mulher amada, né, para a vaidade dela. Qual é a mulher que não se envaidece, né, quando o homem faz um elogio a ela? Então, um soneto começa em vosso gabo, que é para elogiá-la, para a vaidade da mulher amada. E nos dois últimos ele diz: se deste agora escapo, nunca mais, louvado seja Deus que acabei. Quer dizer, parece que ele quer estar se livrando, aliviado da construção poética. Então, esta é a oposição básica que se referiu ao comando da questão, né? Tendo em vista o primeiro e os dois últimos versos. Quer dizer, o primeiro verso reiterando, falando da questão do elogio à mulher amada, e o último se livrando, naturalmente, da construção poética. Bastante interessante isso. Uma questão simples, sem grandes problemas.